Queridos irmãos, irmãs, graça e paz. O texto bíblico no Salmo 118 diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Nos Atos dos Apóstolos, o relato das comunidades dizem que as comunidades cristãs, as primeiras comunidades, se concentravam nas casas. Nelas, os cristãos ouviam a palavra, faziam a experiência de encontro com o ressuscitado e eram iniciadas na vida da comunidade cristã. Nós queremos, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, fazer a você um convite de participar conosco numa série de vídeos que nós vamos editar para ajudar os nossos catequistas, famílias, comunidades a formar, amadurecer, fortalecer a sua fé. E nós queremos iniciar esse processo de formação online através da Palavra de Deus e queremos fazer a você um convite para nos acompanhar nesses vídeos que começa com a leitura orante da Palavra de Deus. O Frei Elvésio, frade dominicano, irá nos ajudar neste processo de conhecer, de fazer uma experiência de encontro com a Palavra do Senhor através da leitura orante da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, participem conosco e boa formação. Quando ele fala, me esclarece. Quando o mestre vai partir o pão, se faz o reino, é catequese, é motivo para celebração. Assim. Muito bem, meus queridos catequizandos, suas famílias, aquelas pessoas que nos acompanham neste nosso momento de reflexão. Eu sou o Frei Elvésio, dominicano, aqui da paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Aragominas. E o nosso encontro de hoje nós vamos falar sobre a leitura orante da Bíblia. Neste sentido, eu gostaria de destacar com vocês, lá na antiguidade, lá na história do povo judeu. Para o povo judeu, a obediência à palavra de Deus era o que garantia a eles a promessa, a bênção, a terra e até mesmo a descendência. Era um povo que era extremamente fiel nessa palavra, que devia ser meditada, devia ser rezada, ensinada e vivida. Quando Jesus entra na história deste povo, ele também vai fazer uso da palavra de Deus. Ele também vai adotar a Escritura a tal ponto de assumir a palavra de Deus em toda a sua vida, em toda a sua missão. Na história da Igreja, mais recentemente, no Vaticano II, nós vamos encontrar que a Igreja conclama todos os fiéis para que eles também se aproximem do texto sagrado. O Vaticano II se preocupa muito com isso, que não somente os padres falem da Bíblia, mas que o fiel se aposse do texto sagrado, que também ele leia, que também ele possa refletir o que diz os textos sagrados. No encontro dos bispos aqui no nosso continente, foi produzido um documento chamado Documento de Aparecida, e também esse documento relata a seguinte expressão: entre as muitas formas de se aproximar da Sagrada Escritura, existe uma privilegiada a qual somos convidados. É a chamada Lectio Divina, ou exercício da leitura orante da Sagrada Escritura. Essa leitura, bem praticada, conduz ao encontro de Jesus, que é nosso mestre. Mas como que a gente pode fazer, então, essa leitura orante? Olha, nós vamos dizer que existem aí 4 passos para essa leitura orante.
O primeiro passo é o que nós chamamos de leitura propriamente dita. Em outras palavras, pegar o texto, lê-lo atentamente. Não é impossível fazer leitura orante se eu não leio. Pegar o texto sagrado, abri-lo, rezá-lo. O que é que o texto tem a me dizer? É a pergunta que eu devo responder nesse primeiro passo, nesse primeiro processo. O que é que o texto me diz? Ler e tentar responder essa pergunta para mim mesmo. O que é que o texto me diz? Qual é a palavra-chave desse texto? Quais são os verbos presentes neste texto? Existem palavras repetidas? Se tudo isso acontecer, é porque alguma coisa está forte ali, sobretudo nas palavras repetidas. Mais uma vez, nesse primeiro momento da leitura, o que é que o texto me diz? Beleza. Cumprido esse primeiro passo da interrogação, do questionamento, o que o texto me diz, eu poderia então passar para o segundo passo da leitura orante. É o que nós chamamos de meditação. E na meditação, eu procuro atualizar o que é que disse a palavra de Deus na minha vida. Na minha vida qual? Nos dias de hoje. Antes, eu fiz a leitura e procurei responder o que o texto diz em si. Agora, no segundo momento, na meditação, é que o que é que este mesmo texto nos diz nos dias de hoje. O que é que ele nos chama a atenção? Nesse sentido, ao saborear bastante esse texto, ele deve me conduzir através do ruminar da palavra de Deus, do ir e vir ao mesmo tempo, o tempo todo, perceber o que é que este texto me ilumina na missão. É essa a grande preocupação do segundo passo. Quando eu consigo perceber o que é que Deus quer de mim na missão, é porque eu estou preparado para dar o terceiro passo. O terceiro passo é o que nós chamamos de oração. Quando nós somos capazes de perceber os apelos de Deus na minha vida. A pergunta que eu procuro responder é o que o texto nos leva a dizer a Deus. Essa é a oração. Eu fiz a leitura, eu meditei e agora eu vou conversar com Deus. E nesse momento de conversa com Deus, normalmente nós que gostamos de falar muito, é o momento nosso, de contato direto com Deus e de expor o nosso pensamento. E de colocar as nossas preocupações, as nossas inquietações. Falar com Deus. Às vezes eu fico imaginando se nós fôssemos recebidos pelo governador, pelo presidente, ou seja lá que a autoridade fosse, como é que nós iríamos até essa autoridade? Esse momento da oração, nós somos recebidos por Deus. O que é que eu tenho que falar com Deus? Depois de ter conversado com Deus, depois das palavras terem, entre aspas, se esgotado naquilo que eu quero falar com Deus, é que eu estou preparado então para o quarto e último momento desta minha leitura orante. É o momento que nós chamamos de contemplação. E na contemplação, a pergunta é: o que o texto me leva a viver? Na contemplação, um momento importante é o silêncio. Em outras palavras, no silêncio, né? Em outras palavras, no silêncio. Fechar a boca e perceber o que é que Deus, Pai misericordioso, tem a me dizer. Se eu consigo ouvir o que Deus tem a me dizer, é porque eu estou preparado para a missão que Ele reservou para mim. É um convite que Ele nos faz à conversão. E essa conversão me leva a um compromisso
de ação. É isso aí, amados e amadas, que nós temos que estar atentos neste momento quando quisermos fazer uma leitura orante da Bíblia. Nunca nos esqueçamos de nossa companheira, Maria Santíssima. Ela, com certeza, sempre fez as suas orações e procurou se aproximar de Deus. Portanto, terminemos esse nosso momento com uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, fiquem na paz e boa missão.